Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o interesse do Flamengo em Matias Zaratio. Essa notícia de alguns dias atrás, mas eu acho importante a gente comentar sobre isso, porque a princípio o Atlético diz que ele não está à venda, que não vai negociar com o rival, e a gente já viu que esse discurso foi feito antes e a gente viu no que deu, né, em relação ao Alan, né? Mas primeiro eu vou falar sobre essa questão ali dos dois alvos que o Flamengo está planejando para 2024, né? Ao que tudo indica, o Jorge Sampaoli não vai ficar no Flamengo, vai ser outro técnico, e isso facilitaria a entrada do Zaratio. Vale lembrar que foi o pedido, né, do Sampaoli lá no Atlético, pelo menos eu acredito que seja, porque ele estava no comando quando foi contratado. Usou ele alguns jogos, depois desistiu e chegou a pedir para que ele fosse negociado. As loucuras que o Sampaoli fazia, né? E ele rendeu uma barbaridade com o Cuca, que a início teve resistência em escalá-lo, mas quanto mais foi colocando ele no time, melhor ele foi jogando e foi fundamental para o Atlético ser campeão do Brasileirão e também da Copa do Brasil na temporada de 2021. É um jogador que sofre com lesões, mas eu fico perguntando, os alvos são De La Cruz e Zaratio. Como é que vai ser esse meio campo, né? Porque quem vai ser o volante disso? Vão jogar com dois atacantes apenas? Vão manter o Bruno Henrique no time? Eu fico pensando aí, porque é aí que você vê às vezes a falta de coerência e de senso de necessidade que uma diretoria de futebol tem. O Flamengo, a meu ver, hoje teria que focar mais em alvos defensivos, laterais, zagueiros, um goleiro, entende, né? Não no meio-campo. Acho que no meio-campo até dá para se virar do jeito que tá. Não que eu acho que não dá para contratar alguém, né? Pode ser contratar ali um meia que faça interligação, né? O Alan pode ser o volante, aí você tem o Arrascaeta, aí o Gerson até agora oscila bastante, né? Mas você pode contratar outro jogador ali para fazer essa função. Poderia ser o Zaratio? Poderia, né? Mas eu acho que Zaratio e De La Cruz são jogadores que você contrata para ser titular. Não acho que é jogador que você contrata para ser banco, entende? Pelo menos essa é a minha visão. Dá para imaginar um meio-campo que seja Arrascaeta, Zaratio e De La Cruz? Até dá. Mas o que você faz em relação ao Alan que você acabou de contratar? O que você faz em relação ao Everton Ribeiro, ao Gerson? Entende o ponto que eu quero chegar? Eu não acho que é uma contratação ruim de forma alguma. O Zaratio é um jogador extremamente dinâmico, sabe driblar, é um jogador que tem um bom passe, não é o melhor jogador em termos de assistências, mas tem um bom passe, ele tem muita raça, ele é bem onipresente, tem uma boa capacidade de desarme e sabe pisar na área e finalizar também. Ele é um cara que sabe marcar alguns gols, não à toa a temporada de 2021 dele foi fenomenal, mas aí que a gente vem na questão, né? O Atlético Mineiro vendeu ou não? Tem dívidas enormes que foram criadas pelos atuais donos do clube que compraram o clube por uma merreca e olha, diferente de outras SAFs, não vão investir tanto assim no clube, né? O que tudo indica é uma SAF que vem ali para austeridade, né? E assim, os caras que vão consertar as finanças do clube é os que fizeram buraco, né? É curioso, né? Normalmente não é assim que se faz, mas a questão é, o Atlético tentou viver um padrão financeiro insustentável para o que ele era capaz de financiar. A SAF era uma visão de tentar manter o Atlético atual força, só que alguém que era capaz de injetar um dinheiro que o clube, a princípio, não era capaz de arrecadar. A construção de um estádio é até interessante para ampliar as receitas. Inclusive, a primeira partida do Atlético, mesmo com capacidade reduzida, deu muito mais receita, acho que 3 vezes mais do que eles conseguiam no Mineirão, que é um estádio de 60 mil pessoas, né? Mais do que isso, inclusive. Então, assim, o Atlético com uma SAF boa, né? Tinha tudo para conseguir manter um time extremamente forte, mas eles têm uma SAF ruim. É uma SAF ruim, gente. Os caras ali nem estão falando de dinheiro do clube. O Rubens Menin tava falando de taxa Selic, tava falando de um monte de bobagem, assim, quando o Atlético estava sendo eliminado. É aquele negócio, eles apareceram para pegar as medalhas quando o Atlético estava vencendo, mas quando o Atlético começou a perder, né, eles ficaram ali escondidos, né, e quando alguém falava mal deles, aí que eles apareciam, né, quando o Cudê criticou eles, aí não podia, né, demitiram o cara, basicamente, né, ele acabou escolhendo sair, mas é aquela história, o esforço que fizeram para demitir ele não foi brincadeira, né, se tentaram demitir ele antes da saída dele, depois daquele jogo contra o Red Bull Bragantino, então assim, a gente sabe que o Atlético não está numa situação muito legal, e eles já venderam o Alan para o Flamengo com aquele mesmo discurso, negaram propostas do Palmeiras falando, não, o Alan não será vendido para alguém aqui de dentro, será vendido para a Europa, né? Eles fazem o mesmo discurso com o Zaratio, né? É um jogador de uma idade um pouco inferior, 25 anos de idade, né? A janela dele para ir para a Europa tá caindo, né, gente? Vamos ser sinceros. Talento para estar lá ele tem, né? E já teve até proposta do Milan para tal, né? Teve proposta do Porto, né? E a questão é, propostas inclusive maiores do que a que o Flamengo acho que seria capaz de fazer no momento, mas é isso, né? O Atlético não vendeu, perdeu esse timing, né? E assim, né? Eu não duvido que eles vendam pro Flamengo, porque a gente sabe que eles, assim, não tem pudor de vender pro Flamengo. Já fizeram isso com o Alan, por que não
como o Matias Zaratio, né? Eles vão sempre falar, a gente tem o Pedrinho, a gente tem o Otávio, a gente tem outros jogadores, a gente tem a grande folha salarial, um jogador não é maior que o clube, ele queria sair, queríamos uma oferta da Europa, mas não veio. As narrativas estão sempre prontas, né? Aí vão falar, tem um histórico de lesões, não é o mesmo desempenho de 2021. É claro, o time é do Filipão, o trabalho do Filipão é horrível, entende? É difícil você ter um desempenho tão bom quanto antes, com um trabalho ruim que está sendo executado, né? Num time que está sendo tão pessimamente conduzido. Então, eu fico pensando, né? Tipo, eu não duvido que isso aconteça no final das contas. Agora, o discurso, longe de uma janela aberta, é isso, né? Se você fala que está disposto a vender agora, o preço dele cai. É uma estratégia. O Rodrigo Caetano fala que ele não está à venda, mas o Rodrigo Caetano vai estar lá em 2024? Olha, 2024 eu vou fazer aqui uma aposta. Eu acho que o Felipão vai ser o diretor de futebol. Eu não acho que ele vai continuar treinando o clube, né? Felipão vai ser o diretor de futebol. Ele vai decidir sobre vendas e sobre contratações e ele vai decidir o novo técnico do Atlético. Acho que esse que é o cenário, porque mesmo tendo um trabalho tão horrível, né, com mais derrotas do que vitórias até agora, né, ele sequer está ameaçado de demissão. A diretoria ama ele porque ele não fala mal deles em público, e é diferente do último técnico. Então, essa é a situação, né? Eu acho que eu estou realmente com medo do Zaratio sair na próxima temporada. Vai que eu estou errado e o Atlético realmente manter um jogador. Seria ótimo. Eu acho que o Zaratio gosta do Atlético, acho que ele é um jogador assim, importante para a história do clube, principalmente para 2021, e eu espero que ele fique. Eu torço por isso, mas é aquela história, eu sou realista, eu não tô aqui para vender sonho, eu não tô aqui para iludir o torcedor falando que o Atlético nunca vai vender ele, porque eu sei da postura que o clube está adotando nessa temporada, adotou na temporada passada, ela não é a postura que a gente gostaria de ver o clube tomando, mas é a que ele vem sendo feito. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.